Olá, bom dia, ótima semana para todo mundo. Vamos juntos até meio-dia falando de aves e suínos. Brasil é o maior exportador de comida halal do mundo. As carnes brasileiras de boi, frango, caprinos e ovinos podem ser consumidas pelos muçulmanos desde que o abate respeite um ritual e as empresas sejam certificadas. Exportações de carne suína bateram recorde histórico em setembro. O número registrado é quase 30% a mais do que o embarcado no mesmo período de 2020. Ligados Integrados está começando. E o Brasil exportou um total de 112 mil toneladas de carne suína em setembro. O número é quase 30% a mais do que o embarcado no mesmo período de 2020. Este é um recorde histórico nas exportações mensais do setor. Em receita, as vendas de setembro geraram um saldo de quase 256 milhões de dólares, 35% a mais que o resultado alcançado em setembro do ano passado. O total exportado neste ano de janeiro até setembro alcançou quase 869 mil toneladas, volume 13,5% a mais do que os dados de 2020. A China continua sendo o principal destino da carne suína do Brasil. Para lá foram enviadas mais de 53 mil toneladas só no último mês. Quem nos informa é a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. E o frango tipo griller, aquele menorzinho, abatido mais jovem, é muito exportado para o mercado árabe. Aqui no Brasil, ele é produzido principalmente na região sul. O manejo requer alguns cuidados especiais dos produtores. Primeiro, porque o ciclo de produção é mais curto. E segundo, porque como o frango griller é embalado inteiro, não pode haver riscos na carcaça de jeito nenhum. Vamos ver na reportagem. Em Jacarezinho, no Paraná, são 101 integrados produzindo frango griller. A integradora abate cerca de 210 mil aves por dia e 100% da produção é destinada à exportação. Edacir, o que é o frango griller? O frango griller é um frango que a gente abate na faixa de 1.400 e que ele é embalado inteiro visando exportação para o mercado de fora, né? É um frango mais levinho, então. Ele vai bater na faixa de 28 dias. Então, o griller sai na faixa de 1,4 kg, talvez 1,5 kg, né? E ele tem uma ração específica até 7 dias, depois troca. Daí tem outra específica até 14, daí troca. Daí 21 troca, né, para ração de engorda. E ele fica uma média de 27 a 28 dias no aviário, né? Menorzinho, mais levinho, seria aquele frango que a gente chama de galetinho? Isso. Geralmente o nosso consumidor, que é o mercado fora, ele consome o frango inteiro, né? Então ele não corta, então ele já é menor, com peso baixo, ele sai da granja com 1,4 kg, 1,380 kg, mas a hora que você faz o abate dele, ele vai dar na faixa de 1,100, né? O frango griller e o frango pesado são o mesmo animal. A linhagem é a mesma. Porém, o ciclo de vida do frango griller é menor. Ele é abatido com menor peso e mais jovem. Quantos lotes de frango griller vocês alojam por ano, mais ou menos? A faixa de 8 lotes. 8 lotes. 8 lotes por ano. O griller, ele tem uma densidade maior de aves perante o frango pesado, tu entrega ele com peso menor. O pesado não, tu aloja um pouco menos de aves, mas à medida que ele vai sair ali na faixa de 2 kg, 2 kg e pouco, ele tem um volume muito grande dentro da granja. Se eu deixar no mesmo volume que o griller, ele acaba tendo um impacto em qualidade também de frango. Franguinho também é 100% aproveitado. É 100% aproveitado, por isso que nas granjas tem uma série de manejo que tem que ser bem feito, porque a nossa planta aqui é desenhada para embalado, não é para cortes, né? Então o griller ele vai um manejo muito minucioso desde a chegada até na hora de sair, visando o atendimento da planta de abate.
Então a nossa embalagem já mostra um pouco mais do frango, da carcaça do frango, né, na gôndola do mercado. O pesado vai ficar um pouco mais de tempo na granja, então ele tem um pouco maior de tempo de você recuperar ele. Mas o griller, como a gente visa um abate mais rápido, ele tem que ter um manejo de aquecimento de cama, tem que ter uma cobertura de papel legal, que a gente tem preconizado na empresa, a ventilação mínima na primeira, na segunda e na terceira semana é bem controlado, né? Os manejos de divisória dentro do aviário, a ventilação túnel o nosso extensionista ele vai focado tanto no manejo inicial quanto no manejo intermediário, visando entregar uma qualidade de carcaça adequada para o abatedouro e rendimento financeiro para o integrado, né? Então, na verdade, a granja tem que ficar durante a noite também, direto. Daí a gente reveza, né? Às vezes está meu irmão, às vezes está eu, está o funcionário também trabalhando. Mas assim, o funcionário faz a parte mais manual e a parte de regulagem de painel, alguma coisa assim, ver a temperatura, ver como é que as coisas estão acontecendo, essa parte é eu e meu irmão. Você sempre mexeu com frango griller? Sempre. Sempre. O pai chegou a mexer um pouco com frango pesado, mais antigamente. Mas a gente aqui é só griller. Você gosta de cuidar do frango griller, né? Ah, sim. Esse Frango menorzinho. griller eu acho melhor do que o frango pesado. Em questão de cuidar, em questão de renda também parece que é melhor. Tem sido rentável para você? Aham. Ele é um empreendedor, acho que a história dele é muito legal aqui na nossa propriedade, tanto que estão com 3 granjas aí, estão construindo mais uma e tem mais projeto de ampliação em outras áreas deles. Tá? Então é um cara bem pioneiro. E como eu disse, o frango griller é muito exportado para o mercado árabe. E os muçulmanos em todo o mundo mantêm algumas tradições na alimentação. As empresas do ramo devem obter um certificado halal, que estabelece conceitos em relação principalmente ao abate dos animais. Só com esse certificado é possível fornecer produtos para esse mercado. O Brasil é o maior exportador de comida halal do mundo. Em valores, no ano de 2019, nós exportamos 16,2 bilhões de dólares, 12% a mais que o segundo colocado, a Índia, que negociou 4,4 bilhões de dólares. Vamos conversar agora com Ali Zogby, vice-presidente da Fambras, uma das principais certificadoras halal do Brasil. O Ali já está aqui com a gente, vamos recebê-lo então. Muito bom dia para você, Ali. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. É um prazer estar participando do seu programa. Estamos aí à disposição para tirar dúvidas e para falar um pouco, né, sobre o halal, esse mercado espetacular para o Brasil. É o terceiro mercado mais importante para o nosso país, né? Primeiro a China, depois os Estados Unidos e logo em seguida esse mercado fiel. Mercado potencial mesmo. Agora, Ali, vamos começar então contextualizando, porque eu não falo árabe. Explica pra gente o que é que significa halal. Vamos lá. O halal, na verdade, ele é um processo, né, que vem inspirado pela religião islâmica, né? Os muçulmanos, eles têm que se alimentar, por exemplo, e consumir alimentos que tenham esse processo halal. É um sistema onde as questões éticas, as questões sanitárias, as questões de bem-estar animal são todas contempladas. Eu diria hoje o halal é um grande selo de qualidade, é um estilo de vida até, porque ele extrapola os alimentos, ele entra na questão de finanças, ele entra nas questões de moda, do meio ambiente, enfim. O halal, então, é tudo que é lícito aos olhos de Deus para privilegiar e contribuir pelo benefício da sociedade. Pois é, aqui no Brasil, junto com os produtores, com o pessoal da indústria, a gente fala halal. Como é que é a pronúncia correta em árabe? Halé? Halal. 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 Nossa, Halal. não vou nem me arriscar. Halal, tá. A língua árabe ela tem aí algumas características e algumas letras que são difíceis aqui para nós no Brasil e vice-versa, né? Por exemplo, no árabe a letra P não existe. Então, quando eles vão falar, vão colocar ali poste, eles falam boste. Então,
as dificuldades é de ambos os lados aí. E significa literalmente permitido? Seria essa a tradução literal? Eu acho que a tradução melhor é lícito, né? Lícito. Então, Deus estabelece aquilo que é lícito. Então, não é lícito, por exemplo, que a produção desse animal ela possa prejudicar o meio ambiente. Não é lícito, por exemplo, que o trabalho para você produzir seja similar à escravidão. Não é lícito se tiver algum tipo de ingrediente ou processo que possa prejudicar a saúde humana. Então, são critérios muito completos na linha de produção, que vai desde a granja, que vocês mostraram aí, o acondicionamento desses animais, né? E o processo. Para falar um pouco mais especificamente de proteína animal, que eu acho que é o caso aqui, há uma degola, né? E essa degola é consagrada a Deus, tem uma palavra específica, Deus é grande, em nome de Deus, né? E ele é feito um corte que pega a traqueia, as veias jugulares, e com isso acontece o fluxo de sangue, ele acaba saindo completamente, a gente sabe o sangue como um fator de contaminação. Todo esse processo é acompanhado por supervisores, auditores, especialistas, tanto do MAPA, quanto das empresas, quanto da certificadora, que tem lá os seus colaboradores e funcionários que atuam dentro das plantas. Então a gente costuma pensar que o halal só está relacionado a um abate diferenciado, mas na verdade isso é só uma consequência de todo um processo que envolve questões de sustentabilidade, de bem-estar animal, é algo muito maior que norteia a produção, né? Sem dúvida. Se você imaginar, Júlia, a população muçulmana hoje é de 1 bilhão e 900 milhões de habitantes. 1 em cada 4 habitantes dessa terra professam o Islã. Então, você imagina o potencial desse mercado. Essas pessoas, por orientação de Deus, através de seu livro sagrado, enfim, eles têm a obrigatoriedade de consumir um alimento com essa segurança e com essa qualidade que não prejudique a sua saúde. Então, a cadeia é completa. E se a gente também imaginar que em 2060 os muçulmanos chegarão a quase 3 bilhões de habitantes, e dos quais hoje apenas 20% consomem o halal, então o potencial é gigantesco ainda, né? Pois é, você falou um dado interessante que eu até anotei aqui, 1,9 bilhão de consumidores no mundo são muçulmanos. Esse mercado é maior do que eu imaginava, acho que é maior do que muita gente imagina. Outro dado interessante que eu vi aqui é que a Indonésia é o maior consumidor de comida halal no mundo. Eu até tive a oportunidade de visitar a Indonésia, mas eu nem imaginava que eles eram consumidores de comida halal. E justamente eles têm uma população enorme muçulmana e inclusive a Indonésia é um dos maiores países do mundo, né? Então é um mercado muito maior do que a gente imagina. A Indonésia, ela tem aproximadamente 277 milhões de habitantes, dos quais 96% professam o Islã. Eles não são árabes, né? Então eles são da Ásia, professam o Islã, mas não são árabes. Infelizmente, o Brasil ainda está num processo muito inicial, eu diria, de acordos comerciais. Então, nós ainda estamos entrando na Indonésia para poder vender um produto que é altamente qualificado que nós temos aqui, né? Então, a Indonésia, como você disse, realmente é um dos focos de atenção aí para o poder público, para as empresas, mesmo nós certificadores, para a gente incentivar a poder entrar nesse mercado espetacular. Muito interessante. E a gente também está falando, além do Oriente Médio, do norte da África e também tem consumidores de comida halal no próprio Brasil, que também tem uma população árabe muito grande. Por que é interessante produzir esta comida halal aqui e exportar? Seria interessante a gente falar um pouco sobre a história do halal no Brasil. Em 1976, foi a primeira exportação de proteína animal halal, foi aves, foi frango, foi para a Arábia Saudita e para o Kuwait. Naquela época, eles pediram 650 toneladas. Para você ter uma ideia, o Brasil, as empresas sozinhas não conseguiriam produzir isso. Então, teve que fazer um pool de empresas, se criou União Nacional dos Exportadores de Frango, a Seara, por exemplo,
ela foi uma das empresas que fez parte desse momento histórico, né? E essas empresas então mandaram 650 toneladas. Em 2019, para a gente ter uma ideia da dimensão desse mercado, nós chegamos a 1.900.000 toneladas. É um dos maiores casos de sucesso já visto no mundo quando você fala de exportação de alimentos. Então, o Brasil ele conseguiu e atingiu a ideia de ser o maior exportador e produtor mundial de proteína halal do mundo, né? Isso graças ao esforço do poder público, das certificadoras, especificamente a nossa certificadora Combrás Halal, foi a pioneira, foi a quem fez esse processo, encabeçado pelo meu falecido pai, que foi um visionário, que entendeu que o Brasil poderia ter eu diria, essa natureza, né, de poder alimentar aí a população muçulmana. A gente tem isso, em grande parte, pela evolução tecnológica, e as empresas tiveram um papel muito importante, os ministros de agricultura, como disse, a própria certificadora, e a gente está aí trabalhando aí para esse mercado ele se expandir mais. Você falou da Indonésia, por exemplo, o Paquistão, um país muçulmano não árabe, tem 220 milhões de habitantes. A Nigéria, como você falou ainda do norte da África, a Nigéria tem 206 milhões de habitantes, a maior parte professa o Islã, e alguns países que já estão conosco, né? O Egito, por exemplo, é um grande consumidor de carne bovina aqui no Brasil, e a China está usando o grade halal e tem uma minoria muçulmana, né? O Japão tem usado a grade halal. Então, os países onde o Islã, os muçulmanos são minoria, têm adotado a grade halal, porque acabaram entendendo que é uma grade adequada para atender o bem-estar da sua população. Ali, muitas informações importantes. Eu acho que a gente vai ter que continuar nosso bate-papo numa próxima oportunidade, porque tem bastante assunto ainda para a gente tratar. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Já fica o convite para voltar. Júlia, o prazer foi todo meu, eu espero ter sido útil aí, e a gente está sempre à disposição de vocês, sempre ligados aí no trabalho que vocês vêm fazendo. Ah, maravilha, muito obrigada, um abraço. E depois do intervalo tem a previsão do tempo para o feriado. É já, não vai perder. Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Della Vecchia, Ermo, Santa Catarina. O agro não pode parar. Ligados e integrados, volta já. Estamos de volta e vamos saber como fica o tempo aí na sua região. A Kelly Ávila vem atualizar a gente. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia a todos. Hoje é dia de responder telespectador, mas antes vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão para os próximos dias. Ainda chuva concentrada em boa parte ali no sul e sudeste, na região norte. A gente vai observar aqui, olha aí, volumes de 30 milímetros se espalhando pelo sudeste, no centro-oeste e também na região norte. Já na região nordeste, parte do Mato Piba, chuvas mais isoladas, não vamos ter chuva muito concentrada. Aí eu trouxe um mapa para a gente dar uma olhadinha na umidade do solo. A gente vai ter menos chuva na região sul daqui para frente, mas como choveu mais aí no final do inverno, a gente tem volumes de até 100% de umidade aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. O norte do Paraná a gente pode observar que tem falta de umidade, 40%. E aí aqui, ó, todo o sudeste, principalmente o centro-oeste, a região ali nordeste, o centro-oeste ali também, a gente pega a parte. E todo o sertão nordestino, olha ali a Bahia, olha aqui como é que está o sertão nordestino, 0% de umidade do solo. Choveu muito pouco e não tem previsão de chuva. Então a gente está aqui com 0% de umidade, 10% nessas áreas em laranja e amarelo. Região norte também choveu bastante, ainda continua chovendo, volumes de 100 a 90% de umidade aí do solo. Aí agora a gente vai responder telespectador.
Vamos ver para onde a gente vai. Urupê, São Paulo, interior de São Paulo. A gente vai responder o Eduardo, ele quer saber a previsão aí, então, para Urupês. Vamos dar uma olhadinha, Eduardo? Vamos juntos aqui? Olha aí, nos próximos 13 dias a gente tem 130 milímetros de chuva. O tempo fica mais firme até quase o final ali de outubro. Ali pelo dia 27 é que começam as chuvas. E aí a gente vai ter vários dias com episódios de chuva de 20 milímetros e até quase 30 milímetros ali no início de novembro. Depois a gente volta a ter um período de tempo mais firme. Então, 130 milímetros em 13 dias. Vamos avançar para ver como é que fica novembro até meados ali de dezembro. Aí em novembro a gente tem uma janela aqui no início, depois volta a chover lá pelo dia 21 de novembro. Olha só, um episódio de quase 45 milímetros. E se você quiser participar, mande perguntas para a gente. 11 975 71 38 19. Faça como o Eduardo que a gente responde aqui. Tchau para você. Tchau, até amanhã. Obrigada, Kelly. Até amanhã. Agora é hora da sua participação. Vamos ver quem vai aparecer na tela do Ligados Integrados. Hoje, vamos dar uma olhadinha aqui juntos. @David. O David sempre participa com a gente, já é o nosso parceiro aqui. Eu já entrei no Instagram dele, eu sei que lá tá cheio de fotos e informações sobre o manejo das aves. Obrigada, David. Um abraço para você. E você já sabe, quer participar também? Marque a hashtag Ligados Integrados no Instagram. Compartilhe com a gente fotos e vídeos. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, feriado, estaremos juntos novamente. Até. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização: Canal Rural. Oferecimento: Seara. Surpreenda-se com Seara.